Aleluia. Que você possa estar aberto aí a tudo aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Eu sou o pastor William, pastor da comunidade Nação 400. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar por este momento que o Senhor tem preparado para nós, de compartilhar, Senhor Deus, da preciosa palavra de Deus, da sua preciosa palavra. Ó Deus, que ela venha, Senhor Deus, Pai, aos nossos corações. Abra o nosso entendimento, dai-nos discernimento, entra com as armas da luz sobre nossa mente, consciente, subconsciente, inconsciente, para entendermos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que nesta noite Deus fale profundamente. Pai, que esta noite o Senhor fale profundamente ao coração de cada valente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus, amém? Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus aí nesta hora. Eu quero que nós estamos lá em 1 Samuel, capítulo 17. Nós estamos falando neste texto, amém? 1 Samuel, capítulo 17. Nós estamos compartilhando aí do amor de Deus através desse texto, tá bom, querido? Então prepara o teu coração aí. Esse texto é um texto bem conhecido, é um texto que fala aí sobre Davi na guerra contra Golias, no confronto épico, né? No confronto de Davi versus Golias. Então que a gente possa aprender algumas coisas dentro desta guerra. Ontem nós compartilhamos com os irmãos falando sobre a atitude de um vencedor, essa ênfase dessa nossa série Café Forte, falando sobre atitudes de um vencedor, e nós estamos falando sobre a atitude de Davi. Ele enfrenta Golias dentro desta batalha, mas antes Golias faz a afronta ao povo de Israel, no 1 Samuel capítulo 17, verso 11, diz o texto assim, ó: ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, ou seja, as afrontas do filisteu, chamado Golias, eles espantaram-se e temeram muito. Então, nós estamos falando justamente desta diferença entre a posição de Davi, a posição de Saul, a posição de todo o exército de Israel em questão da afronta, do confronto, dessa batalha que houve ali entre os filisteus e Israel. Amém? Então, o que eu quero dizer? Qual é a atitude de um vencedor? Deus fala que nós somos, na sua palavra, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas uma coisa é a declaração bíblica de que somos mais que vencedores, outra coisa é a nossa atitude como mais que vencedores. Então, eu te pergunto nessa noite, qual tem sido a sua atitude diante dos gigantes que se manifestam sobre a sua vida? Quais tem sido a sua atitude diante dos problemas que se manifestam sobre a sua vida? Que essa noite você pense um pouquinho aí e como você está diante desses gigantes. Então, a palavra para nós é justamente nesse tempo, atitudes de um vencedor. E eu compartilhei ontem sobre a atitude de Davi. Davi, antes de vencer Golias, ele teve que vencer a si mesmo. Ele teve que vencer a ele mesmo. A maior guerra não é aquela que a gente trava no campo espiritual, a maior guerra não é aquela que a gente trava no campo histórico, e a maior guerra, então, é aquela que a gente trava dentro de nós mesmos. É isso que nós enfatizamos aí ontem. Uma coisa é Deus nos salvando dos nossos pecados. Outra coisa é Deus salvar você de você mesmo. É essa a grande questão aí para ser um verdadeiro vencedor. Amém? Então, a primeira atitude de Davi para vencer Golias foi essa. O primeiro campo de batalha que Davi teve que enfrentar foi o campo de batalha interior. O campo de batalha que vem lá dentro da alma dele. Um campo de batalha a qual nós nos deparamos com circunstâncias e nós mesmos declaramos com os nossos próprios lábios.
nós não somos capazes, eu não sei fazer, eu não sei capaz de aprender, eu não tenho condição disso, eu não sei fazer, nunca fiz aquilo, sabe, queridos? Mas e isso nos faz com que, a cada adversidade, nós nos tornemos derrotados, fracassados. Mas quando você tem uma atitude de vencedor, bom, eu não sei, eu não me sinto capaz, mas eu acredito que aquilo que há dentro de mim, que se chama Espírito Santo de Deus, e você se matriculou na escola do Espírito Santo de Deus, ele vai me capacitar para vencer as adversidades que se manifestam sobre a minha vida, as adversidades que se manifestam naquilo que eu tenho que fazer amanhã. Então, ele nos capacita, ele é o maior professor em todas as áreas de nossa vida. Então, se você pedir ajuda a ele, se você clamar a ele, ele vai te comissionar, ele vai te capacitar. É para isso que ele veio sobre nós, para nos capacitar para vencer nesse mundo. Sabe? Então, você precisa vencer você interiormente, sabe? Talvez a palavra seja essa baixa autoestima que você tem vivido. Sabe, uma baixa autoestima, né? uma autoestima de derrotado, de fracassado, sabe, de incapaz, que não tem oportunidade, que ninguém te dá uma chance. Não, vença o seu interior nessa noite, em nome de Jesus, para que você possa vencer os gigantes que se manifestam diante de você. Tenha uma atitude de vencedor. Vença primeiro dentro de você mesmo. A segunda coisa, então, que nós estamos falando, que nós queremos compartilhar nessa noite, é sobre a segunda atitude no campo de batalha que Davi teve que enfrentar. O segundo campo de batalha, o segundo inimigo, o segundo estágio dessa batalha que Davi teve que enfrentar. Qual foi o segundo estágio que ele teve que enfrentar? Davi teve que enfrentar as questões as questões externas que ele sofreu diante do contexto daquela batalha. Imagina bem, ele chega ali, ele foi para levar o lanchinho da galera, ele foi para levar, sabe, o lanche para os seus irmãos, a pedido do seu pai, e ali chega, vê aquela afronta, vê aquele contexto, vê aquela situação, e aí então ele lança ali uma pergunta muito forte, sabe, mas o que vão fazer com aquele que vencer esse camarada? O que vão fazer aí com aquele que... Ele começa a questionar, e aí as pessoas começam a indagar ele, né, principalmente seus irmãos. Você ir lá no relato bíblico, no 1 Samuel capítulo 17, você vê Samuel, Davi, amém? Sendo ali contestado, e contestado até pelos seus próprios irmãos, sabe? Sobre aquela atitude que ele estava tendo, vamos colocar aqui entre aspas, de revolta contra aquela afronta que aquele gigante estava fazendo em relação ao povo de Israel, sabe? Então, o que eu quero compartilhar com você, primeira coisa, então, Saul estava com problema, e Saul estava com problema porque já era um derrotado, e um derrotado por dentro, porque ele já se deu como vencedor antes de ir para a batalha, sabe, queridos? Então, presta bem atenção, tem muita gente que se dá como derrotado antes de ir para a batalha. Então, Saul já estava ali. Todo o exército já se deu como derrotado antes de ir para a batalha. Então, o problema começa aí. Quando você tem uma batalha para enfrentar, como você vai para essa batalha? Você já vai com qual estágio que você vai? Você vai com o estágio já de derrotado, que não tem jeito, que é pequeno demais, que é fraco, ou você vai no estágio onde você tem toda a confiança que em Deus faremos proezas? Como é que você vai? Amém? Sabe, uma coisa a gente apontou por aqui nesse ensinamento, que o seu ministério não começa a ser derrotado pelas coisas exteriores, pelo campo exterior, sabe? A luta da vida que você enfrenta, as adversidades que vêm no seu dia a dia, sabe? Isso não é aí que começa a sua derrota. A gente colocou muito bem claro que a sua derrota começa lá dentro.
Bem, olha bem, enquanto Deus não vence nesse campo interno dentro de você, enquanto Deus não te leva a você ter um posicionamento nesse campo interno dentro de você, você jamais terá vitória dentro do campo externo na sua vida. Então, primeiro eu preciso vencer esse campo, o medo, o pavor, sabe? O sentimento de fragilidade, o sentimento de incapacidade. Eu preciso vencer isso, sabe, queridos? Tem gente que não sabe, não consegue nem fazer um café, porque tem medo de fazer um café. Então, precisa vencer isso, vencer o seu interior, porque se você não vencer no seu interior primeiro, você não vai conseguir vencer no seu exterior. Entenda isso. A narrativa bíblica, ela conta para a gente aqui uma situação, lá em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 14, depois você confere aí, amém? Tá? 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 14, ela fala da história de Eliseu, o seu moço, e o exército sírio, o rei da Síria. O contexto aqui era que o povo da Síria, o rei da Síria, queria atacar o povo de Israel, e então toda vez que o rei da Síria preparava uma emboscada, o rei de Israel já sabia o que estava por vir, e conseguia sair, conseguia vencer, e aí o rei de Israel, o rei da Síria, começou a ficar agitado, falou, temos traidores dentro do nosso povo, porque todas as vezes que nós tentamos intentar alguma coisa contra Israel, contra os judeus, contra os hebreus, eles vão lá antes e conseguem escapar, nós não conseguimos capturá-los, e aí então um camarada se levanta ali e fala, Senhor, mas eles têm um profeta lá, e toda vez que o senhor fala alguma coisa na sua recâmara, sabe, o profeta revela lá para o rei, então nós não conseguimos ter nada escondido. Olha que coisa tremenda. Então o rei manda ali o seu exército achar esse profeta, dar um jeito nesse profeta, trazer esse profeta até ele, e aí a gente está nesse contexto aqui. E aí então, esse exército, como os sírios, eles encontram onde estava o profeta e cercam onde o profeta estava, cercam onde o profeta estava repousando, cercam ali pela noite, pela madrugada, e aí então o moço de Eliseu, ele acorda, e aí ele vem afora, e aí diz assim, o verso 14, então enviou para lá, o rei da Síria, enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Olha bem, ele está vendo um contexto externo, ele está vendo então que estavam sitiados, ele está vendo ali que o exército inimigo estava à sua volta, e aí ele então olha, Senhor, o que a gente vai fazer? Senhor, nós estamos perdidos, tem um grande número de gente aqui nos cercando agora, eu vou morrer, ou então, como eu gosto de dizer, vida, céus, angústia, e agora, quem poderá nos salvar? Calma, ninguém está de vermelho por aqui não, fica tranquilo, tá? Mas a verdade é que ele estava observando a questão no campo externo, ele estava olhando as questões externas, sabe? O que estava à sua volta, e por aquilo que ele estava à sua volta, abre aspas, gigante, ele teve medo, ele teve pavor diante das circunstâncias que eles estavam vivendo. Mas quando você é curado no seu interior, quando você é sarado no seu interior, quando você já venceu a guerra no seu interior, não importa o que vem no seu exterior. Olha bem o que o profeta Eliseu, o homem de Deus, falou para ele. Olha, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão
eles. Olha que coisa, isso é atitude de vencedor, diante das circunstâncias, diante das adversidades externas, já tem a posição, eu venci, eu sou mais que vencedor, mais é o que está comigo do que aqueles que estão no mundo. Ah, querido, olha bem, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, não importa o que está aí do lado de fora, importa quem eu sou e quem está comigo. Ah, querido, isso é atitude vencedora. Sabe, como é que tem sido a sua atitude, amado? Como é que tem sido a sua atitude, amada, diante das circunstâncias, dos dias maus, dos dias difíceis? Primeiro, vencer internamente. Segundo, vencer externamente. Que palavra, olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí diz o texto sagrado que Eliseu, ele orou e disse ao Senhor, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus, querido, olha bem, tem que ser bem resolvido diante das circunstâncias e adversidades. Tem que ser bem resolvido lá dentro, vencer primeiro a guerra lá dentro, a insegurança, o medo, sabe? Precisa vencer primeiro lá dentro, para depois vencer do lado de fora. Sabe qual é o grande problema? E se você gosta de anotar e destacar, anota aí, tá? Se você não pegar na primeira, pega na segunda. Se você não pegar na segunda, você vai depois rever aí, porque vai ficar postado, você pode rever. Sabe qual é o grande problema? O problema é que a nossa fé se baseia naquilo que vimos. A nossa fé se baseia naquilo que dominamos. A nossa fé se baseia naquilo que tocamos. A nossa fé se baseia naquilo que nós controlamos. Esse é o grande problema. A sua fé está embasada naquilo que você tem domínio e controle. E a diferença de um vencedor é em que se baseia a sua fé. Davi, ele não estava embasado naquilo que ele via. Davi estava embasado naquilo que ele cria. Samuel, aliás, Eliseu, ele estava embasado naquilo que ele cria. O moço estava embasado naquilo que ele via. E isso faz a grande diferença de um vencedor. Essa é a grande diferença de quem tem atitude de vencedor. Você está embasado em quê? É a minha pergunta para você. Você está embasado no que você vê? Você está embasado naquilo que você domina? Você está embasado naquilo que você toca? Você está embasado naquilo que você tem controle? Você está embasado em quê? Ou você está embasado naquilo que você crê? Eliseu disse assim, aliás, Eliseu disse, né? Voltando, ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? A grande verdade, filhos, eu quero te dizer, porque você está nessa escola do Espírito Santo, tem muita gente que fica falando de batalha espiritual contra demônios, principados, mas eles ainda não conseguem vencer a batalha de dentro. Sabe, tem muita gente falando que muitas coisas na questão de batalha espiritual, mas dentro ainda é um derrotado. Sabe, está lá um exército, homens preparados para a guerra. Estava lá o exército de Israel, homens valentes de guerra, sabe? Estava lá o exército de Israel ali para aquela peleja. Mas como é que eles estavam? Derrotados. Não adianta você dizer que está preparado para uma batalha espiritual se você por dentro ainda é um derrotado. Deixa eu te dizer bem claro. Não adianta dizer, querido, que você está preparado para uma batalha espiritual se você ainda se dá como um fracassado, como um derrotado.
são derrotados nas batalhas estratégicas da sua vida, nas igrejas, nas cidades, porque ainda não foram vencidos, sabe por quem? Pela cruz por dentro. Esse é o problema básico de todas as pessoas. A gente acha que é alguma coisa, mas quando a gente maior é o que está em mim, é isso que faz a diferença de um vencedor. Davi venceu dentro, daí ele não teve problema para gerar sua funda e vencer a batalha no campo espiritual, no campo estrutural, no campo histórico, no campo físico, no campo estratégico, no campo visível, porque ele venceu primeiro pro lado de dentro. É interessante, então, entender que quando Davi vai enfrentar Golias, o nível da batalha aumenta. E aí, sabe, quando ele chega naquele momento da batalha, a gente entra no terceiro nível de batalha que Davi teve que enfrentar para vencer Golias. Nós estamos na escola do Espírito Santo, amém? Nós estamos nessa noite, atitudes de um vencedor, um encontro de valentes da fé. Como é que você está, valente? Hein? O que Deus está fazendo na tua vida? Pense nessas coisas, medite, ouça de novo, compartilhe essa mensagem. Amanhã eu ministro para você sobre esse terceiro campo de batalha. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus para abençoar a sua vida. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, viva e poderosa. Palavra que nos transforma, palavra que nos edifica. Entramos na escola do Espírito Santo, Senhor. Que o teu Espírito possa ensinar a cada um dos teus filhos que estão conosco, que estas lições venham, Senhor, ó Deus, chegar no profundo da vida de cada um dos teus filhos. Ó Pai, edifica-nos, Senhor. Ó Deus, que possamos primeiro vencer, Senhor, ó Deus, Pai, dentro de nós, vencer a nós mesmos, Senhor. Ensina-nos a vencer a nós mesmos, para que possamos vencer no segundo campo de batalha, Senhor, ó Deus, acreditando que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, Senhor, ó Deus, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que os teus filhos consigam, a partir de hoje, vencer, Senhor, no campo interno e no campo externo, Senhor, ó Deus, diante das adversidades da vida. Quero profetizar cura para os teus filhos, em nome de Jesus. Eu declaro, sejam curados de todos os males, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Se isso foi bênção na sua vida, manda uma mensagem para nós, amém? Deus te abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor. Você é um valente da fé.